Pode ir. Tem mais alguém lá? Podemos começar, gente? Então vamos lá, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Como a gente vai ficar só nesse texto aqui, eu não vou colocar no telão, tá bom? Para forçar a gente ler juntos a Bíblia, tá bom? Amém. Amém? Misericórdia? Amém. Alguém falou misericórdia. Valéria. Não se expondo. E está sendo gravado, é a Valéria. Foi a foto dela lá. Amém. Vamos lá, gente. A partir do versículo 32. Marcos 14, 32. Posso ler? Sim. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que eu não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então foram para um lugar chamado... Estou botando de novo. Só ter aqui. Como eu falei aqui, o tema desse nosso segundo tempo é um discipulado profundo, igreja em paz. Essa escritura, ela pode nos trazer uma visão muito clara de como podemos ter um discipulado profundo. Como que nós podemos nos comportar em um discipulado profundo, tanto recebendo quanto ajudando. E esse texto que nós lemos, ele me lembra os nossos discipulados, para falar a verdade. Porque aqui nós vemos que... Só um minuto, peraí. Vamos lá. O texto ele nos fala que tem o Getsêmani, que é um lugar que é onde pode ser os nossos tempos de discipulado. A gente tem na padaria, a gente tem em casa, a gente tem em qualquer outro lugar. Tem os discípulos, que somos nós no sentido, e o texto também tem Jesus. Então, lugar, discípulos e Jesus. É um cenário perfeito para aquilo que a gente faz e entendemos como discipulado. Então, para acontecer um discipulado profundo, esse é um cenário perfeito: lugar, discípulo e Jesus. E nós podemos tirar coisas bem legais dessa passagem sobre discipulado. Aqui no versículo 32, fala que então foram para um lugar chamado Getsêmani e Jesus disse aos seus discípulos: sentem aqui enquanto vou ali orar. Quem de nós já não chegou em um discipulado tendo o mesmo sentimento de Jesus aqui? Aflição, medo, insegurança, precisando dar um passo importante. E o que a gente faz? Eu acho que todos nós já chegamos em um discipulado se parecendo com Jesus nesse contexto.
E é interessante poder imaginar que esse lugar que Jesus estava com os seus discípulos, no caso o jardim do Getsemane, ele já esteve nesse lugar outras vezes, mas com outro sentimento. Porque quando a gente lembra ali de Jesus em João 8, antes de ele ajudar a mulher adúltera, e o texto fala que ele passou a noite orando, foi aqui que ele estava orando. Então ele estava buscando o Pai porque ele já sabia possivelmente que ele iria enfrentar os fariseus no dia seguinte. Então ele teve que buscar Deus na noite anterior, mas não nesse contexto de angústia, mas esteve nesse lugar buscando a face do Pai e a direção de Deus. Em Lucas 19, ele também esteve nesse mesmo lugar, no Getsemane, mas onde ele estava louvando a Deus com a multidão. E isso também lembra muito os nossos lugares que acontecem os nossos discipulados, seja onde você faz. Então você tem momentos de tristezas, de alegrias, de busca por Deus, e não muda muito o cenário de Jesus. E quando temos um discipulado profundo, esses sentimentos vão fazer parte, com certeza. Se nos nossos discipulados nós não temos compartilhado tristezas, adoração, buscar a face de Deus, tem alguma coisa errada nos nossos discipulados. Se nós entendemos que o propósito do discipulado é formar Cristo um no outro, essas coisas deveriam fazer parte constantemente em nossas parcerias. O discipulado não deveria ser um momento com outro irmão onde só falamos de coisas boas, de como foi a semana, das vitórias, ou de assuntos superficiais. Às vezes pessoas perguntam e às vezes a outra pessoa é rasa em poder compartilhar do coração e de sua vida. Dificilmente essa pessoa terá um discipulado profundo. Discipulado profundo tem lugar na mesa, ou seja, lá onde você faz, falar das suas tristezas, das suas angústias, dos seus planos, dos seus sonhos, das suas vitórias, mas também falar das suas derrotas. E quando a gente lê aqui no versículo 33, me acompanhe por favor, fala que levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se fosse possível, fosse afastada dele aquela hora. E ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Então aqui a gente vê Jesus numa situação muito difícil, com vários sentimentos em seu coração. Eu não duvido que Jesus até pensou em não seguir com o plano do Pai, porque ele já sabia o que ele ia passar. E ele tem os seus discipuladores ali, os seus discípulos. Ele está pedindo ajuda. Olha, eu estou aflito, orem por mim, me ajudem. E o texto nos fala que os discípulos acabaram dormindo. Vemos um Jesus vulnerável aqui. O momento mais crucial do ministério de Jesus é esse. Ele veio para isso, para morrer na cruz e trazer salvação para toda a humanidade. Mas ele quase fraquejou e os seus discípulos não ajudou Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? É impossível termos um discipulado profundo com o outro se não estivermos conectados com os propósitos de Deus. Jesus estava em sintonia com a missão, com o plano do Pai. Toda a sua vida foi baseada na missão que o Pai concedeu a ele. E Jesus sempre foi focado na missão, ao ponto de chegar nesse momento de ele entregar a sua vida, porque esse era o plano do Pai, redimir a humanidade. Mas os discípulos estavam apenas achando
aquele momento um pouco estranho. Eles não estavam conectados com os propósitos de Deus. Por mais que ao longo do ministério de Jesus, Jesus falou abertamente com eles o que iria acontecer, mas nesse momento eles não estavam conectados com isso. Todos nós buscamos um discipulado que nos faça crescer. Eu e você deveríamos buscar um discipulado que me faça crescer, que me incomode, que toque nas feridas, sabe, aquela sujeira do pecado mais sórdida que a gente esconde. A gente não deveria abrir mão disso. Deveríamos buscar essa parceria em alguém que nos ajude a nos parecer mais com Jesus. E Jesus não tinha pecado. Precisamos buscar um discipulado profundo para nos fazer nos parecer mais com Jesus. Amém. Mas aqui tem uma questão importante nessa parceria do que eu estou falando, que é: as duas pessoas precisam estar conectadas com os propósitos de Deus. Nós nunca teremos uma parceria profunda se as duas pessoas não estiverem dispostas a se moldar para se parecer mais com Jesus. Não dá. Quem está não vai conseguir. Quem está querendo ser mais profundo e quer se parecer mais com Jesus, mas se o outro não tiver na mesma pegada, não vai ter um discipulado profundo. E a gente se deparar com uma parceria assim, a gente deveria ser muito sincero e honesto com o outro e falar: eu quero mais, eu preciso de mais. Você é essa pessoa que vai me ajudar? A gente não deveria aceitar qualquer discipulado desse tipo. Se você quer crescer, busque uma parceria que vai te ajudar, que vai te incomodar, que vai tirar você da zona de conforto, do comodismo. Se as duas pessoas não estiverem se preparando espiritualmente, os discípulos estavam dormindo, Jesus estava orando, ele estava se preparando espiritualmente para aquilo que ele ia enfrentar. A gente se prepara para a gente ter nossas parcerias? A gente tem orado pelas nossas parcerias? A gente pensa nas nossas parcerias? Dedicamos tempo para ajudar a nossa parceria? Para formar Cristo no outro? Ou a gente só marca na agenda a parceria lá e vamos ter um tempo lá de 2 horas, fiz um cheque lá na minha agenda, tira a minha parceria. Esse não é o propósito de ter discipulado e formar Cristo no outro. A preparação espiritual, ela é muito importante. Os apóstolos, eles não estavam conectados com Deus naquele momento. Não se prepararam espiritualmente para aquele momento. E pensa na questão espiritual que estava inserido aquela situação de Jesus. Mas eles estavam dormindo. Jesus focado na salvação da humanidade. Não tinha conexão. Não estavam conectados. E eu acho que isso não muda para nós hoje. Eu acho que essa escritura é um ótimo exemplo para nós olharmos e ter a profundidade o que é um discipulado espiritual e profundo. Precisamos nos esforçar para ter essa conexão com Deus, primeiro por mim, pela minha vida, mas também pelo próximo. Se preparar espiritualmente, sabe, ser discípulo, ser um exemplo, para poder encorajar o outro que está te vendo ali como discípulo. Se a gente não é exemplo, por que a gente vai querer discipular alguém? Encorajar alguém a poder se arrepender de pecado? Mas a pessoa vem em um monte de pecado. Quem sou eu para querer falar para você mudar o pecado se você não vê eu mudando meus pecados? E onde é a base disso? Conexão com Deus. Estar firme com Deus. Sabe, uma das coisas que mostra a parceria de discipulado espiritual é o equilíbrio. Ter equilíbrio
na parceria. Deixa eu explicar melhor sobre isso. Ter equilíbrio nas parcerias é não sermos dependentes da parceria discipular. Eu estou falando aqui o quanto que ela é importante, mas nós não devemos ser dependentes da parceria de discipulado. Por exemplo, nossa, nessa semana eu não tive discipulado, vou cair da fé, nossa, estou mal. Nossa, faz 2, 3 semanas que eu não tenho tempo com tal pessoa, nossa, cadê a pessoa? Não estou sendo amada, não estou sendo cuidada. Mas como que você está com Deus? A dependência é com Deus. O discipulado é uma ajuda. O culto é uma ajuda. Tempo de homens e mulheres é uma ajuda. Ministério é uma ajuda. O filé mignon da vida com Deus é você com Deus no seu quarto em secreto. É isso que Jesus falou. Ter esse equilíbrio. A parceria é importante? É. Por algum motivo que houve, enfim, não sei. Mas eu vou estar com Deus. Deus vai me suprir. Deus vai me ajudar. Aí eu tinha que falar uma coisa com tal pessoa. Então dobre seu joelho e fale com Deus. E o outro ponto também é... O outro lado é também não ligar, não se importar em ter a parceria também. Por exemplo, tem essa semana? Tem. Se não tem, também. Tem semana que vem? Sei. Tudo bem. Vai ter nesse mês? Não sei. Se tiver, amém. Se não tiver, amém também. E a gente não tem esse equilíbrio. E vai tocando a vida. E vai indo. O discipulado não é a dependência de um cristão, é uma ajuda de um cristão. Mas é importante. Precisamos ter. Precisamos conversar. Cuidar um do outro. Faz sentido, irmãos? Sim. Versículo 38. Ele fala assim: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Segundo ponto, a profundidade espiritual no discipulado vem através do nosso coração vulnerável. Você lembra, em alguma outra narrativa da Bíblia, Jesus sendo tão vulnerável como nesse texto? Alguém lembra? Pedindo oração, aflito, transpirando sangue, e volta e pede ajuda, e volta e pede ajuda 3 vezes. É fácil falar de um Jesus que cura, que anda sobre as águas. Mas você vê um Jesus desse jeito, falando que é filho de Deus, e um estado desse? Vulnerabilidade. Às vezes a gente vai para uma parceria só para receber. A gente tem que se preocupar com o outro também. A gente fala as coisas mais profundas do nosso coração, da nossa mente, do que pensamos. Ser vulnerável com o nosso coração. Sabe o que atrapalha às vezes ter uma parceria profunda? Medo de se expor. Às vezes a gente quer parecer para o outro que nós não somos. Nós não vamos ter ajuda. No mês de setembro e outubro, Vitor, Ed e Caio conheceram o pior de mim e eles sabem disso. As minhas férias em setembro, eu estava num pico de estresse, esgotados. E eles viram o pior de mim. E quando eu voltei em outubro, nós tivemos conversas profundas. Mas eles viram quem eu era. O pessoal do louvor sabe quem eu era. Na minha paciência. Eu sou o que sou. Porque eu só vou conseguir ajuda na área mais difícil para mim
se eu mostrar quem eu sou. Não adianta eu querer mostrar quem eu sou no meu quarto em secreto, sozinho, com meus pensamentos. Quem vai me ajudar? A gente é vulnerável nos nossos discipulados. A gente fala daquele pecado mais sórdido, mais imundo, mais podre, que passa pela nossa mente, pela nossa emoção, quando a gente está na rua. Quando a gente está com o nosso chefe, com o nosso professor, que vem aquele ódio, sabe, que vem aquela vontade de matar. Você fala isso, eu tive vontade de dar um soco hoje. Você fala quando você vê uma mulher ou um homem na rua, você se sente atraída sexualmente, você compartilha isso, você fala, eu fui tentado hoje. Ou a gente vai para nossas parcerias para falar sobre futebol, falar sobre filmes. A gente não vai ter ajuda se a gente não for vulnerável hoje. Vulnerabilidade tem muito poder. Muito poder. Aqui Jesus está chamando 3 dos seus discípulos mais próximos. E vendo que nenhum deles ajudaram Jesus. Sabe, a gente fala, a Bíblia nos mostra essa importância de termos pessoas mais próximas de nós. Né? Esse aqui é um grande exemplo de Jesus. Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Jesus. É um exemplo que a gente tem. Mas se a gente não tem essa conexão de coração, é só uma amizade como nós temos, até mais com pessoas do mundo do que da igreja. Eu conheço cristãos que têm mais amizade com pessoas que não são cristãs do que dentro da própria igreja. A minha pergunta é, como que essa pessoa vai ser ajudada? Mas é a escolha de cada um. E nós precisamos tomar cuidado, na verdade muito cuidado com uma coisa. Por mais que Jesus tivesse esses 3 discípulos mais próximos dele, que nós sabemos, Jesus nunca deixou a amizade dele com esses discípulos ser maior que a sensibilidade espiritual dele com o Pai. Nunca deixou. Os 3 não ajudaram Jesus. Ele seguiu o foco. Missão. Preciso seguir o plano do Pai. Até porque se ele deixasse essas amizades influenciar essa sensibilidade dele com Deus, a gente não estaria aqui, porque ele teria sucumbido com certeza. Por que eu falo isso, irmãos? Porque nós podemos cair nesse engano no discipulado. A função do discipulado é cumprir Colossenses 1 e Mateus 28. A nossa missão é ensinar o outro a obedecer ao que Jesus ordenou, formar Cristo no outro. Esse é o propósito final. Só que para chegarmos nesse propósito de Deus, que é ensinar a obedecer, a gente não pode colocar amizade na frente disso. A gente não vai ter discipulado. Você pode dar qualquer outro nome que você quiser. Discipulado, biblicamente, não é. Eu tenho amizade com irmãos aqui, incríveis e profundas. Mas quando eu estou com esses irmãos, o meu objetivo é formar Cristo no outro. Não é amizade. Nossa, Lê, mas que palavra dura. Nossa, eu tenho aqui um objetivo, irmão. Eu estou vendo isso. Eu acho que é isso. Somos amigos, eu te amo. Mas a gente vai ter que lidar com essas coisas. A amizade, como eu falei, ela é importante. Mas ela não é o verdadeiro propósito do discipulado. Não podemos colocar a conexão de amizade acima da conexão espiritual. Não dá. E eu quero pedir para que nós, igreja, olhe como que está o seu discipulado. Está tendo profundidade de coração. Sabe, Provérbios é ferro afiando ferro. Com muito respeito, com muito amor. Mas há uma vontade de formar Cristo no outro realmente.
Alcançamos uma profundidade no discipulado quando somos vulneráveis com o nosso coração em pecado. Não é só pela amizade. Não é só pela amizade. E nós não podemos inverter o processo. Como eu falei, nós temos um propósito, um discípulo, formar Cristo no novo. Sabe, para termos um discipulado profundo, sabe qual é o par perfeito para a vulnerabilidade? Quem quer chutar aí? O Rafa, você viu o spoiler, né? Coragem. Vulnerabilidade, coragem. Aqui no versículo 41, Jesus fala, voltando pela terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Quando temos um coração vulnerável e um coração corajoso, para perguntar as coisas talvez mais óbvias. Mais óbvias. Às vezes a gente não tem coragem de perguntar no nosso tempo as coisas mais básicas da vida cristã. Às vezes não falta coragem. Às vezes a gente vê pecado, às vezes a gente não tem coragem de falar. Cara, é um par perfeito, vulnerabilidade e o outro ter coragem. E depois a gente troca, o outro é vulnerável e eu vou ter coragem de perguntar. Quais são as coisas práticas que envolvem a vida de um discípulo? O que envolve? O que vocês acham? Oração, o que mais? Leitura da Bíblia, o que mais? Jejum, o que mais? Evangelismo, o que mais? Servidão, oferta, enfim. Para quem namora, entra a parte do namoro também, que entra sobre santidade, pureza, tem os nossos casamentos, que perante a Bíblia é a gente com Deus para quem é casado, segundo é a esposa, depois é os filhos, depois é a igreja, né? Tudo isso entra no pacote. A minha pergunta, com essas coisas práticas que envolvem a nossa vida espiritual, a gente tem tido coragem de fazer essas perguntas básicas na nossa parceria? Por exemplo, a gente tem perguntado para quem namora, como que está a pureza do seu namoro? E aí quando a pessoa fala, tá tudo bem, a gente não deveria mudar para outra pergunta. Tá tudo bem como? Como que você está? Como que estão os seus pensamentos? Perguntas intencionais. Você está ofertando? Como que está o seu trabalho? Para quem é solteiro e quem discipula solteiro aqui, a gente tem perguntado como que está as saídas da igreja? Estamos servindo os irmãos? Estamos servindo as irmãs? Qual foi a última vez que você serviu alguém? 2 meses? Uau! É normal para um discípulo? Caberia outra pergunta. Por que você não tem servido nesses últimos 2 meses, irmão ou irmã? O que tem acontecido? Cara, olha como que perguntas vão surgindo outras perguntas profundas. A gente fica no básico. É uma pergunta, a pessoa responde, pula para outra. E a gente não tem profundidade, não tem coragem de ser profundo nas perguntas. Para quem é casado, como que está a vida de intimidade? São coisas práticas da vida cristã. Às vezes a gente pode falar de outros assuntos, mas as coisas que são básicas, às vezes a gente não fala. Por exemplo, nós passamos aqui, e acho que toda a igreja já presenciou, o grupo de louvor. A gente ficou 2, 3 semanas sem servir na igreja, porque a gente estava lidando com coisas. E eu pedi para líderes de ministério de grupo se envolver nisso, foi um pedido meu. E a gente deveria se preocupar com isso. Se você discipular alguém que serve em ministério, que está à frente da igreja,
Deveria ser uma pergunta constante. Como que está a sua vida? Como que está? E não é punição. Se você não está bem, alguma coisa... Não, a sua prioridade não deve ser isso aqui. Vamos trabalhar isso aqui então? Depois você volta lá. Às vezes a gente acha que as pessoas estão bem. Acha. Deduz. Mas a pessoa está bem. Você perguntou? E eu acho que isso é muito importante. Deveríamos ser mais intencionais nas perguntas. Como eu falei, perguntas que parecem óbvias, simples, bobas no sentido, mas que são perguntas importantes para ter um discipulado profundo. E vem a minha pergunta: você reserva um tempo para fazer perguntas intencionais sobre essas áreas na vida do seu irmão? Você tem perguntado essas coisas? Aqui em Provérbios 20, versículo 5 fala: como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Se temos um propósito como discípulos de Jesus, que é formar Cristo no outro, nós deveríamos entender melhor o coração do outro. Porque o coração é enganoso, o coração é doente e a boca fala que o coração está cheio. Olha como que envolve o nosso coração. Como que a gente tira essas coisas para fora? Olha para Jesus. Ele foi curar o cego Bartimeu, o que ele perguntou? O que você quer que eu te faça? Mas não é óbvio que ele queria enxergar? Não sei. Ele podia pedir uma carroça, ele podia pedir dinheiro, ele podia pedir qualquer outra coisa. Não, ser justo. Eu quero enxergar. O que está no coração do outro? Como que a gente tira? Perguntas. E aí, como que está? Como que foi? Você está bem com isso? Falou uma semana, na outra semana, faz seguimento. Aquilo que a gente conversou lá, como que você está? Você melhorou? Como que está? Ser sábio, como fala, aqui fala um homem inteligente, outras versões falam sobre sábio. Ser sábio faz parte de fazer perguntas, sem ser mal educado, mas ter discipulado profundo, às vezes é ser invasivo mesmo. Perguntas que vão incomodar mesmo, mas porque a gente tem o objetivo de formar Cristo no outro. Faz sentido, igreja? Vocês estão bem, gente? Sim. E aí vamos parar para pensar nesse ponto que eu estou falando aqui sobre perguntas, pecado. Se a gente tem um discipulado semanal ou quinzenal, e a Bíblia nos fala que pecamos o tempo todo, os nossos pensamentos são impuros, nossas ações são maus. Se a gente começar a perguntar isso semanalmente ou quinzenalmente, um para o outro, o que será que a gente vai encontrar? Pecado. Com certeza nós vamos encontrar muita coisa na vida do outro. E será que não vamos precisar ajudar um outro mais? Encorajar o outro mais? Talvez ensinar o outro mais? Amar o outro a mais? Ter paciência com o outro a mais? Nós vamos. Isso é um discipulado profundo. E agora eu quero falar da questão do... A gente está falando aqui do pecado um do outro. Eu sei que são escrituras que a gente já sabe, mas acho que é bom a gente reforçar e poder lembrar desse ponto. Olha o que a Bíblia fala sobre pecado. Isaías: veja, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados escondeu de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Provérbios 28. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 8, 34. Jesus respondeu: digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Deixa eu falar um negócio. Nós somos cristãos, amém?
Mas o pecado ainda, ele pode destruir nossa vida. Nós não estamos isentos da destruição do pecado. O pecado ainda pode nos separar de Deus, acabar com os nossos casamentos, com os nossos namoros, nossa pureza, santidade. Podemos nos tornar novamente escravos do pecado dentro da própria igreja. Não tem um carimbo, batizou, agora você está imune a essas coisas. Nós não estamos. Sabe, e fora o pecado individual que eu estou falando aqui, eu quero falar sobre o pecado entre irmãos, que acontece na igreja. Que é esse discipulado também, que entra essa parte do discipulado. Aqui em Mateus 5,23 fala: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Palavra de Jesus. Jesus aqui é muito claro. Se você estiver prestes a ofertar a Ele, Ele prefere que a gente não oferte. A gente vá resolver o nosso coração com o nosso irmão. Resolveu? Aí a gente oferta. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? No ano passado, eu tive que entrar em umas 4, 5 situações da igreja em relação a conflito entre irmãos. De coisas que eu entrei, e um tempo que eu tive, que eu peguei, alguma coisa que eu ouvi, e tive que entrar em algumas situações. Onde as pessoas envolvidas com isso reconheciam o pecado, discipuladores viam o pecado, no sentido, mas não tiveram urgência de lidar com o pecado. E eu falei com as pessoas que deveriam falar já, com as pessoas que eu tive que falar, com as pessoas que tinha discipulado, mas eu acho que é um ponto importante para a gente poder trazer para nós aqui dentro. Acho que se a gente tem convicção dessas escrituras aqui sobre o pecado que eu li aqui, por que a gente demora tanto para poder lidar com o pecado aqui dentro da igreja? Se nós entendemos e temos temor do que o pecado pode causar em nossa vida e do nosso irmão, por que a demora de a gente lidar com isso mais rápido? Eu fico imaginando se eu não tivesse me envolvido nessas situações da igreja. Não sei se estaria até hoje essas coisas. Só que qual é o ponto, irmãos? Eu e Vânia e os outros líderes, a gente não tem perna e braço para estar em todos os lugares. Nós não somos Jesus. Precisamos criar maturidade espiritual. E eu acho que isso está dentro dos discipulados. A gente poder lidar com as coisas do nosso coração e que envolve o outro também. Eu tenho visto essa dificuldade na igreja, de todos nós, na verdade. Por isso que eu decidi fazer esse tempo com toda a igreja, poder expressar isso. Não estou expondo ninguém aqui, mas são coisas que têm acontecido dentro da igreja. E eu acho que essas coisas podem ser mudadas através do discipulado profundo. Se nós temos alguém que está nos ajudando e a gente está ajudando o outro, vamos levar isso para frente. Vamos lidar com as coisas mais rápido. Aqui tem outra passagem de Jesus, Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se sua mão direita fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. Aqui o contexto não é de igreja. Aqui é um pecado, a gente está falando sobre pecado de impureza, divórcio, adultério, enfim.
Mas aqui tem um princípio que serve para todos os pecados. Sermos urgentes em lidar com o pecado. A gente está esperando o que, gente? Não sabe lidar? Pede um conselho. Se você pedir um conselho e também não sabe lidar, busca outro conselho. Mas a gente não dá para a gente ficar tendo essa dificuldade como igreja. Precisamos ser radical com o pecado, com o nosso pecado, e com muito amor com o pecado do próximo também, porque isso afeta a igreja. Vocês não têm noção da demanda que deu para mim e para a Vânia no ano passado isso. Porque você não lê essas coisas com um tempo só. São vários tempos. E outra, os líderes que estavam dentro disso também, a demanda que deu também para os outros líderes também. Se a gente resolve, se a gente lida, alivia para todo mundo. Precisamos ter convicção sobre isso. Estamos ligados um no outro. Nesse que Paulo fala em 1 Coríntios 12, nós somos um corpo. O meu pecado afeta vocês. O seu pecado afeta a igreja. E o nosso pecado afeta tudo. Então precisamos nos unir para quando aparecer pecado meu ou seu, vamos se unir. Vamos ser mais rápido. Vamos conversar, vamos lidar com o nosso coração. Você vai ficar bem, outra pessoa vai ficar bem, e a igreja vai ficar bem. Amém, igreja? Amém. Pegando esse ponto de pecado, às vezes nós explicamos perfeitamente para o estudo o que o pecado faz, né? E a gente tem convicção de poder falar: olha, o pecado é isso, olha a barreira entre Deus, olha o afastamento. Mas parece que quando é com a gente, parece que o mundo espiritual pode esperar quando é com a gente, entendeu? A gente está com a pessoa, também com a pessoa, a gente pede para a pessoa se arrepender, explica, a gente traz um tom de urgência, olha. Mas parece que quando é com a gente. E eu tenho ouvido muito aqui na igreja esse negócio de vou lidar no meu tempo. Cara, eu queria que alguém mostrasse para mim na Bíblia, onde que fala isso na Bíblia? O que eu vejo Jesus é pedindo para a gente lidar com o pecado de uma forma urgente. Vou lidar no meu tempo. E isso fica meses. No ano passado, ficou aqui situações meses. 3 meses. 4 meses. No meu tempo. Aí a outra pessoa que está envolvida tem que esperar. Ninguém consegue entrar porque é o tempo da pessoa. Mas que tempo é esse, gente? Se o pecado destrói, se o pecado me afasta de Deus, a outra pessoa, o que a gente deveria fazer como igreja? Vamos orar? Vamos orar. Jejuar? Vamos jejuar. Tem que se aconselhar? Vamos se aconselhar. Vamos sentar? Vamos sentar. Mas 2, 3 meses para lidar? Eu estou esperando meu tempo? Gente, não dá. E eu acho que isso passa pelos discipulados profundos. O que eu falei com essas pessoas no ano passado foi: a gente não vai forçar ninguém a fazer o que não quer, mas nós temos a Bíblia. Então o ponto é: quanto tempo você precisa para você poder lidar com isso? 2, 3 semanas? Então é 2, 3 semanas. Agora falar, vou ter meu tempo e ficar meses, gente, não dá. A gente precisa amadurecer como igreja. E outro ponto que eu achei interessante falar aqui: cada caso é um caso, tá? Não estou falando que isso tem que se generalizar, cada caso é um caso. Existem situações na igreja que são mais sérias, outras situações são mais leves, mas é pecado. Não é pecadinho, não é pecadão, é pecado. E aí, muitas das vezes, que envolve a questão emocional, certo? A nossa questão emocional. Então a gente não pode ser insensível a esse ponto. Não é esse ponto que eu estou querendo dizer. Mas nós precisamos lidar com urgência. Só que tem um ponto aqui também, e a Bíblia é fantástica.
Porque a gente se apega às vezes com uma ideia, às vezes a gente não olha o outro lado. Aqui em Salmos 32, Davi fala assim, ó: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Segundo esses salmos, Davi mostra que o pecado dele estava afetando o corpo dele. O pecado tem o poder de afetar a nossa estrutura física também. Novamente, cada caso é um caso, mas pode ter pessoas sofrendo com questões emocionais de lidar com essas coisas, porque não resolve rápido. Talvez se você resolve mais rápido, você não vai sofrer tanto emocionalmente. Porque o ponto não é resolver, o ponto é o pecado que está lá. Se a gente tem essa profundidade do pecado e que ele afeta, a gente deveria correr mais rápido para poder resolver as coisas na igreja. O pecado não afeta só na questão espiritual, cara, tem a parte física, emocional, estrutural. Eu, particularmente, quando eu vejo que vai ter um tempo difícil, me abala emocionalmente. O que eu faço? Eu tento resolver mais rápido. Tem que pedir conselho? Eu vou no meu tempo, mas eu estabeleço um limite de tempo. Porque também, se eu não quero ir também, aí complicou, porque aí as duas partes. Precisamos ser a parte que quer resolver. Precisamos ser a parte que quer lidar, que quer ser urgente. E no bom sentido, forçar a outra parte que tem que resolver a dar os passos. Não é pressionar, mas é colocar no colo da pessoa. Quando que a gente vai resolver isso? Uma semana. Então é uma semana que a gente vai resolver. Eu vou orar, você vai orar, vamos chamar quem tem que chamar, mas uma semana a gente vai resolver isso. Gente, é isso. Gente, isso faz sentido para vocês? Amém? Amém. Um outro ponto que entra essa questão de meu tempo. Tudo Bíblia, tá? Sem sabedoria. Não estou falando para a gente lidar com essas coisas de qualquer jeito. Não estou falando para a gente se precipitar. Não é isso. Vamos buscar ajuda, se aconselhar, ver como que a gente pode fazer de uma forma mais correta, mais espiritual. Tudo bem. Mas o ponto é, onde que entra o negar-se a si mesmo para a gente poder lidar com isso mais rápido? Se o ponto é sempre meu tempo, na minha hora, mas onde que entra isso? A gente se negar pelo nosso bem, porque o nosso coração não quer lidar com o pecado. Se negar ao bem ao próximo, porque tem outra pessoa envolvida, e se negar pela igreja. Forçar o nosso coração a negar o nosso eu, por amor a Deus. Nas situações que a gente teve que lidar no ano passado, dificilmente eu vi essa escritura fazendo parte dessas coisas. É sempre o eu, minhas coisas, é os meus pensamentos, é a minha visão, o eu. E o eu, a gente, o que faz? Não é o eu, discípulo é nós. Não é mais eu, discípulo, é Jesus. Não é mais eu. O eu morre com Jesus. Outra coisa importante, que às vezes as pessoas até têm convicção de dar um tempo no grupo que está servindo, no ministério, eu acho super legal, que isso também aconteceu no ano passado, que a igreja também sentiu. Pessoas têm até convicção de, cara, eu não estou bem, eu preciso resolver tal coisa, preciso dar um tempo. Ótimo, bom. Mas aí cai nesse negócio do meu tempo, e as pessoas saem do grupo, ministério, só que essa pessoa faz falta no grupo, no ministério. O que acontece? Prejudica o grupo ou o ministério e a igreja. Deveria ser até mais um combustível, cara, vamos lidar com isso aqui rápido, vamos resolver isso aqui, porque as pessoas precisam de mim lá. Eu estou fazendo falta lá, eu estou
sobrecarregando outros lá, porque eu tinha função, eu tinha apoio. Todo mundo aqui faz alguma coisa na igreja. Ninguém está aqui ocioso. Mas quando a gente parte por essa linha de resolver mais no meu tempo, mais uma vez a gente sobrecarrega a igreja. Porque aquilo que você fazia e está afastado, alguém vai ter que fazer no seu lugar. E quem vai fazer isso no seu lugar? E de novo, é meses lidando com isso. Eu acho que a gente deveria repensar isso também. E novamente, eu acho que tudo isso pode ser feito no discipulado. Ajudar, ser mais profundo. Não está conseguindo ajuda? Mateus 18. Vamos puxar a pessoa para poder nos ajudar aqui. Vamos entender a história, o que a gente pode fazer. Eu quero encerrar aqui com 1 Coríntios 12. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. O tema desse tempo foi discipulado profundo, igreja em paz. Para a igreja ficar em paz, não depende de mim, da Vânia. Não é a liderança. Eu não sou Jesus. Para a igreja ficar em paz, depende de cada um de nós. Lidando com o nosso pecado, sendo vulnerável com o nosso pecado, pedindo ajuda com os nossos pecados, mas também ter coragem também de lidar com o pecado do outro. Isso que eu queria passar. Se alguém quiser, agora eu quero abrir para perguntas.